Dificilmente alguém que mora no Brasil, tem a cultura brasileira, não experimentou algum tipo de religiosidade. Dificilmente você nunca entrou numa igreja, ou nunca entrou num terreiro, ou nunca entrou num centro espírita, ou nunca entrou em algum lugar de religiosidade ou religião que você seguiu. Dificilmente. E toda experiência religiosa, ela tem coisas boas, mas tem coisas, por vezes, feridas que são abertas. E no mundo evangélico, existem muitas pessoas que são feridas. São feridas por pastores e líderes que determinam a sua vida, determinam a vontade de Deus sobre a vida do outro, diz o que deve e o que não deve fazer, e atrelando isso à vontade de Deus e bênçãos que virão. E se você está ouvindo essa mensagem e você é uma dessas pessoas feridas pela religião, essa mensagem é para você. Você não teve um encontro ainda com Jesus. Jesus, ele não agride, Jesus, ele não destrói. Jesus, ele não destrói a nossa vida de tal forma que ele muda o rumo da nossa vida de uma forma totalmente unilateral, de uma forma agressiva, não. Jesus, ele nos conduz, mas isso é um processo de dentro para fora no relacionamento com Jesus. Jesus, aqui no capítulo 18 de Lucas, versos 35 e seguintes, ele tem um encontro com o cego Bartimeu. Lá nós vemos em outros evangelhos que é o cego Bartimeu. Aqui não diz o nome, mas é o cego Bartimeu. E esse homem, ele está desolado à beira do caminho, à margem da sociedade, e ele esperando esmolas, e ele esperando alguém dar algo para ele, porque ele não tinha esperança nenhuma. Mas ele ouve falar da fama de Jesus. E quando ele escuta que Jesus está passando, e ele passa a clamar e a gritar por misericórdia de Jesus. Reconhecendo, naquela época, eles chamavam o imperador de Kyrios, chamavam o imperador de Senhor. E era muito comum cegos, coxos e toda pessoa inválida naquela sociedade gritar Kyrios, Kyrie eleison, tem piedade de mim. E ali o cego, ele estava nessa dimensão, aclamando a Jesus, entendendo que ele era Senhor, entendendo que ele podia fazer e intervir na sua história. E o mais interessante é que esse cego então é conduzido à presença de Jesus. Jesus, ele viu a realidade do cego. Ele não enxergava e isso travava a sua vida, travava os seus relacionamentos. Ele não conseguia trabalhar, ele não conseguia sair daquela condição. Jesus sabia o que ele precisava, mas Jesus, ele faz uma pergunta: o que você quer que eu lhe faça? Jesus faz uma pergunta porque ele quer que o cego entenda a sua necessidade. Porque o processo de Jesus nas nossas vidas é um processo que gera autonomia nas nossas vidas. É um processo em que ele conta com o reconhecimento das nossas necessidades para que a gente se comprometa com esse caminho, essa novidade de vida, com essa transformação que ele gera para nós. A fé cristã não é uma fé burra. A fé cristã não é uma fé ignorante, alienada. A fé cristã é um processo de mudança de mentalidade, mudança de mente. E Jesus, portanto, faz essa pergunta: o que você quer que eu lhe faça? E o cego diz: Senhor, eu quero ver. E ele passa pela cura e ele começa a glorificar a Deus e a seguir a Jesus. O que me chama a atenção nesse texto é que Jesus, ele não determina, por mais que ele soubesse, ele não determina o que o cego quer. Ele não determina qual é a jornada do cego, mas ele pergunta, porque Jesus nos convida a uma caminhada com ele. Jesus, ele não muda simplesmente a nossa história de uma forma de uma forma agressiva, sem que a gente perceba aquilo que ele está nos conduzindo. Jesus, ele nos convida para uma jornada junto com ele de relacionamento. E nesse relacionamento, muitas são as perguntas que Jesus faz para nós, porque ele quer nos despertar para um novo tempo, para uma caminhada junto com ele. Por isso, eu quero fazer essa pergunta para você. Você, quem sabe, pede muitas coisas para Deus. Você, quem sabe, tem muitas necessidades. Mas eu quero fazer essa pergunta. Eu creio que Deus está fazendo essa pergunta para você. Hoje, o que você quer que Deus te faça? Que Deus abençoe.